A gente fala de um problema seríssimo, que é o vício em álcool. O Brasil registra todos os anos 90 mil mortes relacionadas à bebida e o Paraná é o estado com mais casos, 42 óbitos a cada 100 mil habitantes. É um cenário muito delicado, mas que também traz notícias que dão esperança, principalmente entre o público feminino. O número de mulheres que buscam ajuda cresceu 44% só nesses últimos 5 anos. Eu queria muito beber socialmente, que nem as pessoas, chegar num restaurante, tomar um vinho, né? Comer uma massa. Mas não, eu tenho que tomar 2 litros de vinho e comer 2 massas. Eu já não tinha mais ânimo para nada. Eu levantava e pedia para Deus, assim, eu falava com ele, né? Por que tu me leva de uma vez? Eu não aguento mais sofrer, né? Eu queria parar e não consegui. No começo parece um hábito inofensivo, comum, até socialmente aceito. E eu nasci no meio da bebida. Eu aprendi a beber em casa, muito novo. Mas o vício não começa de repente. Vai chegando devagar até ocupar todos os espaços da vida. Nos meus 27 anos eu já era casado. Na época eu já estava bebendo uma quantidade bem considerável. Aí a minha mulher, minha sogra, né, a minha mãe, falaram para mim procurar ajuda, né? Só que, como eu ainda estava numa fase literalmente inicial do meu alcoolismo, eu não admitia que eu tinha perdido o domínio, vamos dizer, da minha vida em relação ao álcool. Até que chegou quase 9 anos atrás, aí, que eu efetivamente estava no meu fundo de poço, que eu bebia 7 dias por semana, ininterruptamente, né? Levantava bebendo e desmaiava e acordava e era uma loucura. O que esse homem compartilhou é a experiência de vida dele. A relação das pessoas com o álcool é muito individual, mas existem alguns padrões e, por isso, existe também um sinal de alerta. Existe uma faixa intermediária que é bastante ampla, que é quando a pessoa bebe sem ter dependência, mas já tem problemas em decorrência da bebida. Isso ainda não é um alcoolismo. O alcoolismo caracteriza-se pela dependência, e a dependência é dificuldade para interromper o uso e dificuldade em controlar o limite de quantidade em que bebe. O meu problema realmente se instalou a hora que eu não conseguia mais ficar sem beber. Isso eu já estava com meus 50 anos, um pouco menos, um pouco mais, né? Então você veja, eu comecei lá atrás, com 10 anos, 8 anos, né? Experimentando aquele caldinho na caipirinha, né? A espuminha de uma cerveja, e é onde eu vim parar. Que eu tinha que tomar 2 litros de bebida alcoólica forte durante o dia. Todas as pessoas em recuperação foram entrevistadas respeitando o anonimato. Esse é um princípio fundamental do Alcoólicos Anônimos. As identidades são preservadas, porque aqui ninguém deve ser julgado. O AA é um espaço de acolhimento. Não existe sexo, não existe religião, não existe política. Aliás, disso é até proibido a gente ficar falando dentro das reuniões. E é um programa de amor e de gratidão. Porque aquilo que um dia eu recebi de graça aqui, eu tenho por obrigação transmitir essa mensagem, levar essa mensagem, acolher aqueles que estão com dificuldade. As reuniões são diárias. É só chegar, ouvir, falar e iniciar a jornada pelos 12 passos na luta contra o álcool. O primeiro deles pode ser o mais desafiador: aceitar que tem uma doença. Ele tem a ideia de que ele vai poder parar de beber a hora que ele quiser e que ele vai ter um controle sobre a quantidade. Essa é a grande dificuldade. Então, muitas vezes, quem busca essa ajuda é a família. E o deve fazer a um médico especializado que possa avaliar até a necessidade de usar uma medicação ou de fazer com que
possa mobilizá-lo a ter o desejo de parar de beber. E aí a busca e o auxílio de Alcoólicos Anônimos é fundamental. No meu caso, que quando eu saía do trabalho, ao invés de eu ir para casa, eu passava no bar tomar uma bebida para depois ir para casa. Eu acho que aí, e hoje, né, com que nós falamos internamente aqui do inventário pessoal meu, da minha evolução dentro do alcoolismo, foi ali que eu comecei a efetivamente depender do álcool. Só que eu não tinha consciência disso. Essa mulher de 38 anos está há quase um ano sóbria. Ela começou a participar do AA a convite do marido. Ele já frequentou outras irmandades e percebia que ela precisava de ajuda. Eu já tive alcoólatras na minha família, né? E tinha problema quanto a isso. Então eu era totalmente contra. Aí eu comecei, antes de entrar no vestibular, a experimentar. E eu vi que pra mim não batia igual, né? Eu queria demais, então eu vi que era uma compulsão. Eu quase perdi a guarda da minha filha, que é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu já perdi um emprego de gerente. Me chamaram como gerente, eu já perdi. Porque eu resolvi beber antes de trabalhar. Eu perdi muita coisa com a bebida. O número de mulheres procurando ajuda para tratar o vício no Brasil cresceu. Segundo o Alcoólicos Anônimos, em todo o país, há alta de 44% nos últimos 5 anos. Antes, né, a minha visão é que tinha muito homem. E eu, como mulher, falei, não vou, porque tem muito homem. Aí ele me trouxe aqui. Mas eu percebi que as pessoas, assim, todas são muito respeitosas, ninguém olha, não tem maldade nenhuma. Então essa foi uma barreira muito grande, que eu acho que toda mulher deve ter, porque eu nunca viria sozinha, né? Eu tive alguém que me trouxe. Mas eu percebi que não tem essa. Se fosse para vir sozinho, se for para vir sozinho, eu venho qualquer hora. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.800.000 brasileiros enfrentam problemas por conta do vício com o álcool. Cerca de 90.000 morrem todos os anos por conta da dependência. O uso abusivo da substância provoca danos irreversíveis, mentais, psicológicos e até físicos. Começa a ter distúrbio, depressão, então faz pressão alta, às vezes dispara o coração, ataque cardíaco, então tem doenças cardiológicas, começa a ter doenças gastrointestinais, começa a criar gordura no fígado e desenvolver uma cirrose. E a nível neurológico, ele começa a ter tremores, formigamento, amortecimento, perde um pouco das forças musculares, tem mais esquecimento, apresenta uma irritabilidade, com uma impulsividade. Isso pode levar ele até quadros de perder parte da memória e fazer um quadro mais demencial, que a gente chama de demência alcoólica. O que eu posso falar para quem está nos vendo? Tem acesso, vá, participe de reuniões, seja do AA ou de outra irmandade, porque o alcoolismo ele não traz benefício nenhum para ninguém. E a maioria não dá tempo, sabe? Infelizmente, a maioria morre. Eu deixei já minha mãe doente, sabe? Não quero me culpar por isso, que eu tô tentando me curar. Mas um dia ou outro eu deixei, porque eu não tava conseguindo ter estrutura para cuidar de uma mãe doente sozinha. Já tinha morrido meu irmão antes. E tem uma tradição ali do Alcoólicos Anônimos que fala que a gente precisa se resolver por dentro. Então eu sei que eu não tenho culpa da morte dela. E pelo fato de eu ter quase perdido a guarda da minha filha, eu não perdi. E hoje a minha filha me adora. E tá tudo certo. Qual que são os seus planos para o futuro? Meus planos é cuidar do meu filhinho, que eu tô grávida, né? Agora eu vou querer tirar minha carteira. Eu sou cantora também, quero gravar meu jingle, minha música. Mas não quero mais frequentar lugares que me remetem à bebida, infelizmente. Porque à noite é pra ficar em casa assistindo novela e a vida continua. Eu sei que você está aí do outro lado, às vezes pensando naquela pessoa que você ama, naquela pessoa que você gosta e que às vezes a gente não sabe como ajudar, né? Na nossa família, nas famílias, nos amigos, a gente às vezes encontra alguém que está sofrendo e passando por esse mesmo problema. O médico psiquiatra que conversou com a gente, ele fala também de como o alcoolismo pode se manifestar dependendo do perfil do paciente. Rapidinho, só para você ficar mais por dentro ainda desse problema, que é um problema de saúde pública e que às vezes
afasta as famílias e que às vezes acaba inclusive com as famílias, não vê? Todas as pessoas iniciam bebendo da mesma forma, com o objetivo de ter prazer, ter uma experiência ou influência dos amigos. Boa parte dessas pessoas vão seguir a vida toda bebendo sem ter problemas, mas mais ou menos 30% de quem bebe desenvolve algum tipo de problema em decorrência da ingestão. E 10% de quem bebe vai desenvolver algum grau de dependência, que inicia com uma dependência leve, passa a moderada e chegando a um quadro grave. Então há um desenvolvimento que pode levar anos para que isso se instale entre um beber social e um beber com dependência. A primeira característica de alguém que está desenvolvendo a dependência é criar o que a gente chama de tolerância, ou seja, são as pessoas mais fortes para a bebida. É aquele adulto jovem que bebe igual aos outros colegas ou até mais e consegue levar os outros para casa sem no dia seguinte estar com efeito de ressaca. Mas no decorrer do tempo ele começa a ter mudanças de comportamento, mudanças de estado emocional, cria um mecanismo que a gente chama de negação, depois ele arruma uma desculpa de por que ele está bebendo, então tenta uma justificativa e depois ele projeta a desculpa de estar bebendo em outras questões financeiras, sociais, familiares, profissionais. Então essa é uma característica de comportamento. E na realidade a vinculação dele com o álcool é que ele só consegue ter prazer nas coisas que estejam relacionadas com a bebida. Então ele busca atividades onde ele possa beber, reuniões onde ele possa beber, jantares onde ele possa beber, e aonde ele não possa beber, isso perde a graça. Então, de certa forma, ele tem um vínculo emocional com o álcool. Não tenha vergonha e peça ajuda, dê o primeiro passo.